que estou vindo caminhando por sobre a tempestade. Escute, a tempestade não pode derrubar aquele que é todo poderoso. O mal não pode afligir, não pode nem mesmo causar algum tipo de bloqueio na vida daquele que é todo poderoso, na vida do Senhor Jesus. Aí Pedro está dentro do barco e diz o seguinte: Senhor, é o Senhor mesmo? Sim, Senhor, sou eu, Pedro, pode vir. O que você quer? Senhor, se é o Senhor, me permita andar, ir ao teu encontro, andando também por sobre as águas. Deixa eu experimentar esse negócio. Deixa eu pisar no sobrenatural. Deixa eu experimentar isso. Então Jesus olha para Pedro e diz: pode vir, Pedro, venha, venha. Então Pedro, dá para imaginar o cenário, os discípulos no barco, Pedro querendo andar sobre as águas, os discípulos estão olhando, Jesus está esperando, e Pedro agora tem que tomar uma atitude. E qual é a atitude? Pular para fora do barco e caminhar. Ei, a tempestade ainda não tinha passado, a tempestade ainda está batendo, o vento ainda está forte, o barco ainda está sacudindo. No meio desse vendaval, Pedro vai e toma uma atitude e pula do barco. E quando ele desce do barco, ele encontra pés firmes sobre as águas, e ele começa a caminhar em direção a Jesus. Jesus chamando: pode vir, vem, pode vir, Pedro. Mas quando ele percebe o vento, a Bíblia diz que ele teve medo. Ele acaba de se deixar distrair da direção que Deus tinha dado assim que se apresentou, que diz para eles: coragem, não tenham medo. E a primeira motivação do nosso coração com essa palavra é ter coragem, é pular do barco. Mas quando ele olha o vento, então o medo toma conta dele de novo. E quando o medo entra dentro dele de novo, ele começa a afundar. Então Jesus vai lá, pega ele pela mão e levanta. Por que você não creu, homem de pequena fé? Por que você teve medo? Ele levanta Pedro, vai junto e entra no barco. Só quando Jesus entra no barco é que a tempestade cessa. Quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa. Algumas lições que eu quero compartilhar com você do que Deus tem falado no meu coração. Por favor, não perde isso. Deus está num momento muito parecido com esse, embora o cenário seja diferente, mas nós estamos vivendo uma tempestade que tem sacudido as nossas vidas, tem sacudido as nossas casas. O vento das más notícias tem sacudido a minha fé, o vento das más notícias tem sacudido a tua fé, o vento dos números assustadores, alarmantes de mortes tem sacudido as nossas vidas. Mas Jesus está vindo por cima dessa tempestade, andando sobre essa tempestade, nesse domingo de consagração nacional. Jesus está olhando para a igreja dele, está olhando para a minha vida, está olhando para a sua vida e dizendo: ei, calma aí, coragem, não tenha medo, sou eu estou aqui, eu caminho sobre essa tempestade não me faz mal, essa tempestade não me paralisa, essa tempestade não me bloqueia, eu continuo sendo Deus, eu continuo no controle, eu tenho o domínio de todas as coisas, calma aí. Agora dentro do barco, pega isso aqui, dentro do barco, existia duas classificações, dois tipos de pessoas. Quem eram essas pessoas que estavam no barco? Todos eram discípulos. Todos eram discípulos. Não havia nenhum neófito, não havia nenhum incrédulo, não havia nenhum desinformado. Todos que estão dentro do barco são discípulos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você que é cristão. Essa palavra é para mim, é para você que é discípulo de Jesus. Todos estavam no barco. Um teve uma atitude que destoou dos demais. A atitude de Pedro chama a atenção dos demais discípulos. Há uma palavra de Deus no meio da tempestade. Há uma palavra de Deus no meio desse caos. Há uma palavra de Deus no meio dessa pandemia, dizendo para mim e para você: calma, não tenha medo, calma, não tenha medo, tenham coragem, sou eu estou no meio desse negócio, pega a revelação aí, eu estou no meio dessa pandemia, eu estou envolvido com isso, eu tenho propósito com isso,
Eu sou de certo modo responsável por isso. Eu dei uma direção para vocês. Vocês estão aqui debaixo de uma direção minha. E eu estou no controle. Eu estou comandando. Eu tenho compromisso com isso. Eu tenho responsabilidade com isso. Eu estou no meio dessa pandemia, olhando para você daqui do meio desse caos e dizendo: calma, não tenha medo, tenha coragem. Duas atitudes dentro daquele barco, que pode ser as minhas e as suas atitudes. Quem vai escolher que tipo de atitude tomar no meio dessa pandemia sou eu e sou você, meu irmão. Somos nós que vamos definir. Deus está, se você crê que Deus está no meio dessa tempestade, andando sobre as águas e dizendo: calma que eu estou no controle, você só pode ter duas atitudes, não três. Se você é cristão genuíno, se você é um discípulo de Jesus, você só pode ter duas opções de decisões e de atitudes. A primeira decisão é ser como foi os 11 discípulos. Ficaram ali olhando o que Pedro estava fazendo. Ficaram ali olhando Pedro, chamando ele de louco. Como assim Pedro vai pular do barco? Nós estamos na tempestade, o lugar mais seguro é dentro do barco. Como é que ele vai pular fora do barco? Por que ele vai andar fora do barco? Os discípulos perguntando, é o que você e muita gente está perguntando. O que esse povo doido está indo fazer, transmitir culto na igreja? O que essa gente está fazendo? Que muitas vezes sai de casa para ir até um supermercado, sai de casa para ir até em algum lugar comprar alguma coisa para abastecer sua casa. Eu não estou falando de negligência, eu estou falando de atitude de fé. Ninguém vai pular fora de um barco se Deus não estiver chamando para fazer. Mas a verdade é que muitos discípulos hoje estão acovardados, com a desculpa do toque de recolher, com a desculpa do confinamento, com a desculpa do isolamento. Aproveitam essa deixa para ficar em casa, sem fazer nada, sem ler palavra, sem entrar na presença de um culto online. É capaz de chegar atrasado num culto online, perder a hora. São os discípulos que estão dentro do barco, paralisados na inércia, na indiferença. Ou você vai ser como Pedro, que se levanta no meio da tempestade e diz: Senhor, é o Senhor que está no meio desse negócio, então deixa eu provar isso. Sabe o que Pedro queria provar? Pega isso. Sabe o que Pedro queria provar? Ele queria provar o sobrenatural de Deus. O natural os discípulos estão vendo, mas ele queria provar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer que Deus está nos chamando ao arrependimento, mas nós temos que crer que Ele está no controle. E há uma ousadia dentro do nosso coração de sair, de gritar, de sair em fé, de proclamar, de não perder um culto, de estar envolvido com as coisas, como quem está dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Eu ouço a sua voz me chamando e dizendo: vem. Pedro sai e toca, pisa na água e caminha sobre as águas. Nenhum dos outros discípulos provou esse sobrenatural de Deus. Só quem provou foi Pedro. Pega o que eu vou te falar. Escute isso, para tudo. Pega isso. Pega isso, pelo amor de Deus. Alguns podem dizer: pastor, Pedro pulou do barco, mas a hora que ele viu o vento, ele afundou. É verdade, Pedro afundou. Mas posso falar uma coisa para você? Só vai afundar quem tem coragem de pular do barco. Só afunda quem tem coragem de pular do barco. Só afunda quem tem coragem de ousar a pisar no sobrenatural de Deus. Só afunda quem tem coragem. Meu irmão querido, tem um monte de cristão apavorado, um monte de crente apavorado. Eu de certo modo entendo, mas estão apavorados por causa de um vírus. Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. Antes dele chegar para o arrebatamento, vai se levantar o anticristo, e a marca da besta vai ser imposta para colocarmos. Como é que vai ficar isso? Nós vamos ceder ou nós vamos endurecer até a morte, se for preciso, em nome do Senhor Jesus? Há um clamor do Senhor dizendo: sai desse barco. Sai desse barco da passividade. Sai desse barco, escute-me por favor. Não estou dizendo para você sair de casa. Não estou dizendo para você negligenciar um mandamento, uma ordem, uma sugestão nacional. Não é isso. Não me interprete mal. Eu estou dizendo para você sair dessa passividade, aproveitando o isolamento, aproveitando que todo mundo está assim, para se acomodar naquilo que você já estava acomodado antes mesmo de chegar uma pandemia.
Que tem de cristão que já estava acomodado antes de vir. Pessoas hoje que estão... Irmão, perdão, querido, deixa eu falar com você. Pessoas que estão hoje reclamando que não está podendo ir na igreja. Mas quando estava podendo ir, não vinha. Quando estava podendo vir, chegava atrasado. Quando estava podendo vir, perdia a hora. Trocava o culto por prazeres. Trocava o culto por tantas situações. Querido, Deus não está de brincadeira. Deus não está querendo ficar passando a mão na nossa cabeça, alisando a nossa cabeça, dizendo: pobrezinho do meu filho, ô coitadinho, olha aqui para mim, querido, você não é coitadinho não, nós não somos coitadinho não, nós temos que nos curvar ao arrependimento, nos humilhar e começar a dar valor àquilo que Deus tem deixado para nós de graça, que é o poder da parte dele liberado, para ousarmos pularmos do barco e caminhar sobre as águas, caminhar sobre o sobrenatural de Deus. Eu creio que tem muita gente, eu não estou aqui para julgar, não sou legalista e não quero fazer juízo de ninguém, mas tem muita gente que, se essa pandemia passar hoje, de repente Deus pode fazer, sim ou não? Deus pode fazer, soprar lá do alto agora e extinguir esse vírus da humanidade. Pode fazer, mas se ele fizer isso, há uma grande probabilidade de muita gente voltar para dentro do seu barquinho e continuar vivendo uma vida cristã dentro de barquinho, olhando a tempestade, gritando de medo e só se lembrando de Deus quando a tempestade chega. Deus está chamando uma geração para pular fora do barco. Deus está chamando uma geração para pisar sobre as águas. Deus está chamando uma geração para provar o sobrenatural de Deus. As perguntas muitas vezes acontecem nos nossos dias: por que Deus não faz mais milagre como fazia antigamente? E eu pergunto: será que nós estamos adorando e buscando ao Senhor como faziam os cristãos de antigamente? Nós precisamos deixar de ser hipócritas, irmãos. Deixar a hipocrisia de lado, de achar que estamos prestando um culto para Deus e sendo apenas religiosos, baratos, religiosos mesquinhos, religiosos. Deus não está chamando religiosos, Deus está chamando os Pedros dessa geração, que são capazes de pular do barco. E se por acaso, em algum momento, por ser ousado no Senhor, nós afundarmos, ainda assim o Senhor não vai nos deixar afundar. E deixa eu falar uma coisa, tem um detalhe nessa palavra que muitos não pegam. Pedro foi caminhando sobre as águas. Isso indica que ele andou por um período sobre as águas. Aí ele afunda. Jesus pega na mão dele. Mas eles não estão no barco. Como que eles voltaram? Jesus te levanta e te põe em cima do sobrenatural de novo. Não tenha medo de afundar. Tenha medo de ficar na passividade, da negligência, do culto barato, da vida cristã mesquinha. Tenha medo disso. Mas não tenha medo de pular para fora do barco. Não tenha medo de andar no sobrenatural. Que toda vez que você afundar, Deus vai te levantar e te colocar em cima do sobrenatural de novo. Aleluia! Chegou a hora de nós nos levantarmos como igreja, irmãos. Levantarmos como igreja genuína, verdadeira. Não estão vim na igreja buscar para que Deus abençoe minhas coisas, resolva meus problemas. Para com isso. Está na hora de nós vir para a igreja. Irmãos, quando a gente faz um apelo no culto para aceitar Jesus, a gente tem que ficar fazendo teatro. Fecha os olhos, irmãos, apaga as luzes. Ninguém está te olhando. Pode ficar tranquilo. Quem sabe você quer Jesus hoje? Nós, muitas pessoas mesquinhas, orgulhosas, preconceituosas, tradicionalistas. Eu não vou aceitar, aceito quando eu quiser. Deixa para amanhã. Deveria ser ao contrário. No final de cada culto, de cada palavra como essa, o pastor dá uma palavra assim: você que quer que o Senhor Jesus lhe aceite, é diferente. Você que quer que o Senhor Jesus lhe aceite, nós vamos abrir o corredor central da igreja, e você venha com a sua boca no chão, raspando a língua no chão, humilhando-se, pedindo perdão e dizendo: Senhor, me aceita, porque eu sou pobre, humilde, cego, pecador. Essa é a chamada de Deus. A chamada de Deus não é ficar mais passando a mão na cabeça de ninguém, passando a mão para. Vamos nos levantar do nosso barco e vamos avançar em direção a Jesus que está nos chamando. Ele está no meio dessa pandemia, Ele está no meio dessa tempestade, Ele tem propósito com isso. Sabe qual é o propósito? Te promover para um outro nível,
propósito de Deus é te promover, propósito de Deus é fazer você ser mais crente do que você já foi um dia. O propósito de Deus é você ser mais íntimo de Deus do que você já foi um dia. O propósito de Deus é te levar a viver experiências que só quem ousa a pular do barco vai viver. Pode falar o que quiser de Pedro, irmão. Mete a lenha em Pedro, né? Pá, Pedro, não sei o que, cortou a orelha do soldado, repreendeu Jesus quando a mulher tocou ele, e que não sei o que. Só que o único que andou sobre as águas foi na casa de Pedro que Jesus esteve presente. Pedro caminhou com Jesus. Foi a Pedro que Jesus disse um dia, olhando nos olhos dele, depois de trabalhado, consertado: tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja.